Olá pessoal, a gente vai tentar fazer por aqui agora. Vou convidar o Glaucio, ver se ele entra. O Peixe é Jato, vamos tentar fazer pelo meu. Porque eu não sei qual é o problema que tá dando, que toda vez que eu tento entrar com o convite dele, eu tomo corte. Salve, salve. Galera, boa noite. Parapapapá. Consegui. Agora foi. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Agora vai. Vai sim, mestre Alderi. Isso, viu? Não me rendo nunca. Pois é. Não me entrego. Você está me enxergando bem? Está de boa aí? Estou enxergando muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu fazer só aqui para eu conseguir te ver aqui. Tchá. Buenas noites, Florência! Diretamente da Argentina. Que chique, hein? Que chique, meu nobre. Então, vamos que vamos. Perfeito. Boa noite a todos mais uma vez. Desculpem aí os atropelos da tecnologia, que às vezes nos afeta, todos nós, né? Já andei reparando que vários artistas têm esse tipo de problema, então não vai ser diferente conosco, réis mortais, né? Pois é. Então, estamos aqui para papear com atleta Igor Lopes Caldas, não, né? Igor Lopes Caldas. A internet me deixou confuso agora. Então, meu nobre, 22 anos, né? 22 anos. 11 anos de natação e fez um curso técnico na IFRJ. Isso mesmo. De técnico em Química. Sim. E agora graduando em Engenharia Química na UERJ. Pela UERJ. Muito bem, pessoal. Estamos aqui para papear com o Igor e tentar agregar valor, né? Tentar construir ou colaborar com as pessoas de modo que as experiências positivas, ou mesmo experiências que tenham sido marcantes, que construíram a caminhada das pessoas, esse é o intuito, né? Por isso, significados de um peixe, por isso, histórias que inspiram. E eu começo com o Igor. Como que a gente pode falar para as pessoas de inspirar, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho da sua história? Vamos começar falando como que você chegou na natação. Você foi por uma questão de necessidade respiratória, você foi porque alguém indicou para você praticar um esporte, ou você foi por outro motivo? Dá uma norteada na galera aí para eles saberem um pouquinho de como a natação começou na sua vida. Claro. Então, quando eu tinha 9 anos, eu fui para Minas Gerais com a família de um amigo e a gente decidiu ir para um rio. E nesse rio, eu querendo dar uma de bambambam e tal, não sabia nem nadar, não sabia nada. Eu decidi entrar. Nisso que eu entrei, eu me afoguei. Eu afundei direto, não conseguia sair de jeito nenhum. Nisso, meu primo, ele pulou na água também sem saber nadar e me retirou. Quando nós voltamos para o rio, eu fiquei com esse trauma na cabeça do afogamento. Eu conversei com o meu amigo Samir, né, que nadava no destino de nadar, e ele falou comigo: Igor, você passou por isso, você tem problema respiratório e você quer formar seu corpo, né? Quer ter uma formação do seu corpo legal e tudo mais. Vamos assistir minha aula de natação aqui no Jardim Catarina mesmo, no nosso bairro, na escola de natação do Jeitinho de Nadar. Nisso eu fui com ele e uma coisa que me deixou muito surpreso
quando eu cheguei lá logo de cara, foi a técnica que tinha lá, a professora Claudinha. Porque antes de eu chegar lá, eu pensei assim, cara, vai dar tudo errado, porque Claudinha conhece a minha origem. Eu moro na mesma rua que Claudinha desde muito novo. E agora o pessoal deve estar se perguntando, né, por que eu tive esse preconceito de achar que tudo ia dar errado? Porque, como eu disse, né, eu tinha 9 anos, passei por um período, esse período dos meus 9 anos, eu perdi o meu pai, perdi meu pai por conta das coisas que ele fazia, eu não tive uma origem muito boa, sabe? Então, meu pai fazia algumas coisas que não davam muito orgulho, e eu acabei sofrendo esse impacto na população. Então, quando eu cheguei no Jeitinho de Nadar, a gente pode aprofundar até daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas quando eu cheguei no Jeitinho de Nadar, eu cheguei, conversei com a Claudinha conversou comigo, me abraçou como se eu fosse qualquer outro tipo de aluno, mas ali tinha um abraço um pouco mais especial, porque ela me orientou sobre tudo, desde o exame, o que eu precisava, o médico precisava procurar e quais os atestados eu precisava levar para ela para poder começar a praticar o esporte. Aí, por conta desse acontecimento, a indicação desse amigo, eu cheguei no Jeitinho de Nadar. Então, mas espera aí, vamos lá. Então, você falou que quando chegou na piscina, né, pela recomendação do seu amigo, você ficou preocupado da reação da pessoa por conta das características que vinham por coisas que seu pai fazia que não eram tão adequadas. Exatamente. Então, você já se sentia ou você já sofria preconceito do lugar em que você morava por conta das atitudes do seu pai, vamos dizer assim? Sim, então, desde pequeno, aqui no Jardim Catarina, meu pai, ele se entregou para o tráfico. Eu perdi meu pai por conta do tráfico de drogas, em um conflito que teve, e ele acabou vindo a óbito. Eu tinha 9 anos, e a sociedade começou a me castigar por conta dos erros que ele cometeu. E eu era uma criança, então eu passava pela rua e eu via lá, tá indo o filho do Ronaldinho. Ah lá, esse garoto não vai passar nem dos 15 anos de idade. O pessoal fazia até bolão de quando eu ia me entregar pro tráfico ou não. Então, eu passei por um momento de eu andar na rua e vinha a pessoa na mesma calçada que eu, a pessoa atravessava, só para não ter o desgosto de passar pela mesma calçada que eu tô passando. E quando eu cheguei lá, eu falei, pô, Claudinha, acabou, eu não vou conseguir, não vai dar. Não vou nem conseguir pensar em nada, mas foi diferente, ela sabia de tudo e me cuidou, minha segunda mãe. Então, siga, vai lá. Então, eu sofri um peso muito grande que já na minha própria rua, minha família falava comigo, meu primo na frente, ele tá até assistindo o Guto, meu tio. Então eu só tinha esse vínculo. O Guto, a família dele, a Elisa, o Samir e só. O restante da rua era um pouco de medo. Então ficava. A única parte lá de cima que passava quando começava comigo era a Claudinha e família. O restante dos moradores não falavam comigo. Então a gente pode dizer que no momento que você teve que lidar com muitas emoções, né? Com diversas situações, você teve, então, nesse primeiro momento, a piscina, né, o estabelecimento, através da pessoa da Cláudia Gonçalves, professora Cláudia Gonçalves, de profissional, te dando suporte decisivo ali para te fortalecer ainda mais, né? Que o esporte começou a te fortalecer ainda mais, correto? Sim, o esporte era muito engraçado, porque quando eu cheguei na turma da noite. Então, essa turma tinha muita gente adulta que estava aprendendo a nadar, tinha alguns problemas respiratórios e estavam ali por conta disso. Quando eu cheguei nessa turma, a Claudinha pegou, me fez conhecer a piscina. Eu era muito pequeno, eu andando pela piscina, me afogando, ficando na pontinha do pé, e me deu a pranchinha, me ensinou a bater perna. No dia seguinte, ela falou, Igor, esse horário não é para você está em formação, vou te passar para um professor, e daí em diante você
vai evoluir com ele vai ser 100% responsável por você. Foi aí que eu conheci você, numa terça-feira, às 2 horas da tarde. Aí eu cheguei, vi aquele cara grande e fiquei com medo. Eu falei, caraca, esse cara vai acabar comigo. E aí, como foi? Porque é engraçado que agora, né, você pontuando dessa maneira, né, a gente, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto educador, por mais que a gente tente trabalhar para ter cuidado na hora de se expressar com o aluno que chega, né, ou mesmo com o aluno que já é nosso, mas como que foi para você, então, já que você mesmo falou, esse cara grande vai acabar comigo, como foi para você as primeiras aulas? Qual foi, já que você teve a boa receptividade da Cláudia no primeiro momento, talvez tenha imaginado que fosse nadar com ela, desculpa, e acabou tendo que trocar de professor, já teve que fazer uma transição aí nesse meio tempo. Explica aí para o pessoal. Então, eu sempre fui uma pessoa tímida. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença da Thaís Xavier, dar um abração para ela aí, recordista mundial aí, militar, presente na live. Um beijão aí para atleta. Obrigado por participar. A camisa dela, né? Sonhe grande e voe alto. E quando eu cheguei na turma, quando eu cheguei lá na turma de 2 horas, eu fiquei muito na minha. Porque eu sou uma pessoa que chegava muito tímida, então eu não falava com ninguém. Então, quando eu cheguei, eu só tive contato diretamente com você. E quando eu caí na piscina, eu não sabia nadar, todo mundo me engolia. E eu era uma pessoa extremamente competitiva. Eu não queria perder de jeito nenhum. Eu não sabia nadar, eu dava um jeito. Eu falava assim, essa aula eu vou aprender a nadar crawl, já vou sair nadando borboleta, que se dane, eu vou aprender tudo, eu não quero perder. Aí eu fui vendo que o pessoal tinha um nível ali muito competitivo. Apesar de ser uma turma de 2 horas, o Marcos Paulo, que era um excelente nadador, ele estava ali, ele era muito forte. Eu achava que, caramba, quando é que eu vou alcançar esse garoto? Eu tenho que ficar ali. Ele sempre me dava pernada, eu ficava ali só na espuma. Eu não chegava nem perto. Aí você foi moldando o meu modo de nadar de uma maneira completamente diferente. É muito legal, porque você me ensinou das primeiras braçadas, mas foi de um modo que não foi bem inovador. Porque você, por conta da sua própria recreação, você brincava, você não dava brincadeira pra gente. Era um objetivo em conjunto, apesar de muitos acharem que a natação é um esporte individual. A gente tinha um trabalho em equipe, que você jogava prancha pela piscina. Agora todo mundo pega prancha, quem pegar mais prancha ganha, um de cada vez. Você jogava um monte de negócio pra gente passar por baixo, submerso, e isso foi muito legal. Então não assustou tanto no primeiro momento? No primeiro momento não, foi só alegria. Eu fiquei muito feliz, até porque quando eu chegava na piscina, eu era Igor. Eu não era o filho do Ronaldo, eu era o Igor. Então ali eu tinha uma identidade. Isso foi incrível para mim. E aí, se bem me lembro, até para o pessoal aí entender, já de antemão agradecer a participação de todos que estão chegando. A gente vai tentando daqui a pouquinho falar os comentários de vocês. Vou aproveitar já e falando aqui um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir dar alô para todo mundo, tá bom? Vocês me perdoem. Igor, se você for vendo alguém que for entrando aí, pode comentar à vontade. Galera, chama o pessoal no aviãozinho que esse papo ainda vai render bastante, hein? O Guto Nova Vida falou, Lopes é um vencedor e merecedor. Elon Francis, sou fã dele. Franciele Martins, professora, grande profissional. Ainda vou correr com Guerreiro. ela. Ainda vou correr com ela. Guerreiro, obrigada por se abrir de uma forma tão transparente para todos nós. Você é um grande vencedor. Gabriela Azevedo, grande nadadora também. Claudinha. O poder transformador do esporte é fascinante. Franciele falou. Vamos, Gomes. Gomes, muita gente entrando aqui. Está bombando a nossa live. Chama mais gente lá, pessoal. Vamos montar uma equipe das antigas. Vamos embora, Gomes. É nóis. Peixe a jato, selva. Então, jeitinho de nadar chegando aí. Falamos dela aí, ó. Ela tá na área. E a Claudinha.
Ó, Eric Costa, manda abraço para a equipe Apex. Competitiva até hoje, Conexão Rio, Amazonas. Valeu, Eric. Tamo junto lá no Apex. Vamos lá, Glaucio. Thiago de... Ih, agora até choro. Vamos que vamos, Thiagão, fica aí, vai chegando um monte de gente. Se a gente falar de todo mundo, a gente não consegue fluir, mas a gente vai tentando, tá bom, pessoal? Igor, então você comentou aí do seu início, falou da sua entrada para a aula de natação. Obrigado pela presença, Farré. Opa, só gente boa entrando na live, hein? E depois, o que você se lembra da transição de uma aula que era iniciação para uma turma um pouco mais avançada? Como é que fluiu isso para você? Então, quando você mudou, alguns alunos falaram assim, ó, a partir de hoje você não vai nadar mais 2 horas, você vai pro treino das 4 horas. Eu falei assim, caraca, eu já escutava o que era a turma das 4 horas. Eu falei assim, caramba, eu finalmente fui selecionado para a turma das 4 horas, para a turma do treino, que às vezes tinha alguns integrantes, quando eu estava dominando o horário das 2 horas, tinha alguns integrantes que saíam, às vezes não podiam nadar 4 horas, apareciam às 2 horas. E eu sempre falei, eu sou competitivo, eu falei assim, não, eu vou defender o meu horário, esse aqui é o horário das 2, eu não vou perder para ninguém de 4 horas. E eu via que tinha uma briga boa, a competição era braço a braço ali. Então, quando você me escalou para a turma de 4 horas, eu cheguei ainda com medo, eu falei assim, cara, agora eu não posso fazer feio. E ali, quando eu cheguei naquele horário, eu me deparei com, na época, era grandes feras da natação para mim, em termos de treino e tudo mais ali, eu tinha o Matheus Gomes, que está presente, o Lucas Torres, o Bandeira, a Gabriele, e quando eu cheguei, eu já me deparei com o Bandeira amedrontando a gente no banheiro, no vestiário. Toma cuidado para não se afogar. Aí eu falei, caraca, eu sei nadar, o cara já tá me... Pô, aí eu já cheguei, onde eu era turma 1, na raia eu virei turma 6. Aí eu falei, caraca, tô na turma 6, vou começar o progresso tudo de novo. Aí depois de alguns meses de adaptação, eu fui me acomodando com a turma, me acostumando. E ali eu sofri muito, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tava muito louco para sair da turma 6, ir para 5, 4 e em diante. Depois de 3 meses nessa turma, na turma de 4 horas, você passou a pirâmide, que a gente tinha um certo temor, eu não sabia o que era, então para mim era uma coisa nova. Aí eu falei assim, beleza, pirâmide. Aí você não falou o que era, todo mundo já sabia, eu fiquei quieto. Fiquei olhando assim, pirâmide, o que é pirâmide? Aí você falou assim, vamos lá, começa 20 metros. Pô, 20 metros? Fui forte pra caramba. Agora 40. Aí depois de 20 foi 40. 60, 80, 100, 200. Agora desce. 200, 100. Caramba, quando eu tava chegando no 100 voltando da pirâmide, eu já tava morto, mas tava na raça, tava todo mundo acostumado com aquilo. E depois você ainda separou a gente em turma de um modo que foi assim. Você separou a gente no nível que a gente estava, aí você apitava, conforme você apitava, a gente pulava e tinha que voltar, se a gente perdesse o tempo da largada, a gente perdia ali e ficava do lado de fora fazendo polichinelo. Rapidinho, desculpa te interromper, lembrei. Era uma série que os nadadores faziam, a piscina onde a gente treinava tinha apenas 20 metros, né? E vocês faziam os 20 metros, tinham que sair e vir por fora da piscina a tempo da próxima chamada da sua turma. Exatamente. Era isso? Uhum, isso mesmo. E conforme você for passando disso, eu lembro que da turma 6, eu acho que depois de 10 apitadas que você deu, da turma 6 eu parei na turma 3. Eu falei, caraca, eu tô resistente pra caramba. Aí você apitando ainda, continuando, eu falei assim, não, eu vou até morrer. Eu vou sair daqui na maca. E eu lembro que alguém da turma 1 não conseguiu manter. Acho que isso foi a partir do 15, do seu 15º apito. Alguém da turma não conseguiu manter. E eu peguei a vaga da turma 1. Eu falei, caraca, cheguei na turma 1. Não saio daqui nem por um decreto. Eu vou morrer aqui. Aí você apitando, ninguém desistindo, correndo o mais rápido que podia pra pular e voltar. Até que
você decidiu encerrar a aula por ali. Eu lembro que eu saí dali sem fazer polichinelo, que você influenciava muito a gente também. Nossa, você criou muita competição interna entre a gente, tá? Porque quando você inventava aquele treino de minhocão pelas raias, você colocava a gente assim, você pegava o mais fraco, você fazia de propósito. Você pegava o mais fraco e falava assim, você vai na frente, você dava um intervalo de 4 segundos e falava: quem for passado, a cada pessoa que passar, você vai pagar 10 flexões a cada pessoa que passar. Glaucio, a guerra começava uma guerra. Era uma guerra naquela raia. Era o nego passando por cima do outro, o nego dando cotovelada no outro, puxando o pé. E eu era sempre assim, cara, eu não quero ser passado e não vou deixar ninguém me passar, não. Eu era um dos primeiros, eu era um dos mais fraquinhos. Já era o treino pro mar, cara. Você não sabia disso na época. Não é verdade? Não sabia de jeito nenhum. Aí, com essa preparação que você me deu, você decidiu levar a gente para a primeira competição. Quero pizza, tio, guarda pra mim. Aí, a primeira... Quer falar? Pode falar. Pode falar, já que já tá embalado. Vamos emendar na primeira competição? Beleza. Eu chegando na primeira competição, foi no Clube Mauá, aqui em São Gonçalo. Eu lembro que eu tava na minha cabeça que ia nadar 25 metros, que ia ser só uma ida. Só o pá! Aí acabou. Só que quando eu cheguei lá, você destruiu meu psicológico falando que eram 50 metros. Pra mim, na época, eu tinha o quê? 10 anos? Eu achava que 50 metros era uma prova de 1000 metros. Pensava isso. Eu falei, caraca, eu não sei fazer virada. O cara me coloca numa prova de 50 metros e eu não sei fazer virada. E quando eu tinha... Acabou o amor com o professor. Acabou o amor com o professor. Acabou. Eu tava com você na minha cabeça como o maior inimigo. Eu falei assim, cara, ele me quebrou. Aí você falou assim, não, Igor, vai tranquilo, porque você já tá acostumado com isso, tá lidando bem com os treinos e você vai fazer uns 50 metros excelente. Nisso que eu fui, né, a largada, você falou comigo, né, cara, vai, foco, faz o que eu tenho que fazer, que é tudo nosso. E quando a gente competia, apesar de ter 8 pessoas do nosso lado naquela época da competição, existiam quase 10 do lado de fora que estavam na mesma bateria de prova que você. Então você não estava só competindo com o pessoal do seu lado. Você estava competindo com o pessoal que estava fora da piscina te observando. E eu já fui com isso na cabeça, ainda pior ainda. Falei assim, cara, agora eu não estou competindo mais comigo, com esses 7, eu estou competindo com mais gente lá de fora. Eu vou o mais rápido possível. Nisso que eu larguei, eu lembro da minha mãe falando, cara, você tá na frente, vai, tava na frente. Aí quando eu fui fazer a virada, eu não sabia, eu afundei, procurei Nemo lá no fundo da piscina, bati com meu pé e subi. Nisso que eu subi, eu tava em último. Eu vi que eu tava em último. Aí eu lembro de você falando assim, vai, que a gente respirava olhando pro técnico, né? Porque não tinha técnica nenhuma. Eu ficando olhando pra você, você falou, vai. Nisso eu fui mais rápido que podia, bati e peguei esse 3º lugar. Aqui, a medalhinha era assim, eu tenho essa medalha até hoje, achei ela, e fiquei todo bobo que ganhei essa medalha de 2012. Data isso aí, não? Essa aqui é de 2012. Não tem a data, mas eu lembro o ano, 2012. Essa história vai ficar registrada aqui na minha mente, porque são muitos alunos e às vezes uma história. A história para vocês, né? Lógico que para a gente, professor, tem professores aqui na live assistindo, para a gente, professor, tem uma percepção. Mas para vocês é um momento único, né? Cada história é um momento único. Mas olha só, vamos parar de falar de mim. A gente está aqui para falar de você, tá certo? Claro. Vamos. Como que, já que você comentou aí bastante, né? Do início, primeira competição, em que momento você percebeu que a natação já fazia parte de você, que você ia perdurar por muito tempo, que ela te levaria a muito, muito longe? Quando eu fui para... Teve um momento que você percebeu essa virada de chave? Teve sim, teve. Então, a Claudinha foi quase uma mãe para mim. Ela falava que eu só... quando eu comecei... Tava na 8ª série, né? Agora eu tava na 8ª série, tava me preparando para prestar concursos para escolas de nível técnico. Nisso, a Claudinha só falava que eu só ia treinar depois que eu estudasse. Então,
eu fiz um preparatório chamado Larissa Gonçalves. A filha da Claudinha me dava aula. Ela pegava a apostila dela e ficava tirando dúvida minha de português, e Sami, que está presente agora, ficava tirando dúvida minha de matemática, que treinava com a gente. Ele ficava lá e ficava me dando aula de matemática durante o treino. Aí Claudinha falou, não, vou fazer umas perguntas para você. Aí fazia pergunta, aí se eu acertasse, ela deixava eu nadar. Se eu errasse, ela falava assim, tem que estudar mais. Aí ficava brincando assim comigo. Nisso, aí eu fui prestar o concurso para FATEC, Pedro II. Pedro II eu não passei, FATEC eu passei. A Larissa veio e falou, cara, tem mais uma prova para fazer ainda. Por que você não tenta fazer prova para o IFRJ? Eu não conhecia. Falei assim, vou me inscrever, vou procurar, eu quero entrar numa escola boa. E se você está me recomendando essa, é porque essa é uma escola muito boa. Um abraço, Larissa. Seja bem-vinda. Estou falando de você agora. Aí ela me ajudando, pegava a apostila com ela na casa dela, voltava, ficava lendo, fazia. E no dia da prova, eu falei com a Larissa que estava muito triste, que eu acho que eu tinha ido muito mal na prova do IFRJ, que era um sonho distante ainda. Ela pegou e nisso eu continuei treinando, nadando. O meu desestresse sempre era dentro da piscina, como você sabe, eu ia seguindo, tocando a vida. Nisso, a Larissa veio para mim e me mandou uma mensagem falando que saiu o resultado do IFRJ. Eu falei assim, saiu? Vou olhar. Nisso que eu ia olhar, a Claudinha estava já na frente do meu portão, chorando, emocionada, feliz, falando que eu tinha passado, conseguido a vaga. E nisso ela veio, me abraçou, ficou toda boba, feliz. E nisso que eu entrei pro IFRJ, eu pensei que ia parar de nadar, né? Eu falei assim, cara, vou ter que me dedicar exclusivamente pros estudos agora, porque tô num nível que eu não estava antes e eu acho que vai ser muito difícil. Aí eu continuei tendo suporte, mas a natação não larguei de jeito nenhum, porque vieram outras competições e, como você mesmo falou, eu era uma criança muito competitiva. Eu achei todas as medalhas da época que a gente tinha. As medalhas eram assim, tá bom, gente? Era essas aqui. Tinha as redondinhas. Mini circuito, Paulo Oceânico, Canto do Rio. Aí eu achei essas medalhinhas aqui, que tem o maior gosto de infância. A pessoa deve falar que, pô, você tem umas medalhas maiores e tal, mas, cara, essa medalha aqui de terceiro lugar é a minha mais importante, porque foi a primeira que eu consegui ganhar. Então, fica marcado. É uma tatuagem sentada no corpo. E Tem um valor. eu fui vendo que eu estava evoluindo, você falando, já estava conseguindo fazer os objetivos, e nisso que eu estava começando a evoluir, eu tive um grande problema, que eu perdi meu técnico, que era você na época. Você passou para o horário da manhã, e eu estudava de manhã. O horário da tarde teve um outro professor, que é o Fabrício Reis, um abraço para ele. Ele visava muito qualidade de vida, saúde. Só que eu tava num ritmo de querer, cara, eu quero competir, eu quero piscina, eu quero baixar meu tempo, eu quero 50, 100 metros e é isso. Aí às vezes, quando não tinha aula, eu te procurava durante o horário da manhã, 10 horas, a gente fazia um treino super bacana, que aí a gente foi para uma competição no Bebral, que nessa competição foi o Gomes, Renan, Natanael acho que não. Foi uma equipe muito forte, que eu considerava muito. Nisso que a gente foi para essa competição, eu lembro que todo mundo estava focado em querer bater ali o tempo, as metas. E dos 4 que foram ali, que a gente contava um tempo muito bom, quem conseguiu melhorar o tempo fui eu, que de 30 bati 28 nos 50 metros. Eu falei, caraca, já posso começar a peitar o Gomes, que naquela época estava com 27. Falei assim, agora eu pego esse cara de jeito, ele não me ganha mais nunca mais. Agora acabo com ele. Aí, nisso que eu cheguei depois dos treinos dessas competições, todo treino, como o Gomes era meu parceiro de treino, virou uma competição. Então eu competia todo dia, porque estava todo dia nadando do lado de Gomes, então eu queria ganhar dele. Ele foi uma das minhas maiores motivações. A Fran tá falando aqui, ó. A Fran falou, relíquia, cada uma representa a construção da sua história. E olha que história linda você escreveu. Muito legal conhecer um pouco mais sobre você. Arrasou. Obrigado. Flori Deléo, não sei se eu falei errado. Você correu em outros países? Ele já vai falar disso rapidinho. Fica aí a seguir cenas da outra modalidade. Não momentou.
Perdão pelo nome equivocado, sim? Então, essa turma deu trabalho, Claudinha falou. Eu acho que ela está falando dessa competição aí do revezamento, né? Existia O quê? Existia vamos uma dizer assim, competição muito braba entre uma escola de natação e a gente. Era forte pra caraca essa competição, me amarrava, só ficava de olho. eles sempre, vamos falar, na verdade, eles sempre ganhavam da gente, né? A gente beliscava uma coisa ou outra. E nesse evento aí que você falou que você arrasou, que foi o seu melhor tempo, foi quando vocês ganharam deles pela primeira vez, ou de uma forma muito eficiente, vamos dizer Sim, assim. sim, E foi até no teve também uma competição no SESI que o Gomes bateu o melhor tempo da vida dele. Foi em cima desse atleta que sempre ganhava. E eu, na outra bateria, eu bati também o melhor tempo da minha vida em cima de um outro atleta da mesma equipe deles. Então a gente ganhou deles 2 vezes. Então a gente ficou, caraca, acabamos com eles e pegamos um revezamento e massacramos também. Que foi eu abrindo e o Gomes fechando. A gente já começou forte. isso, show de bola. Então, vamos seguindo. Você ia concluir mais alguma coisa ou Não, não? não, pode tocar. Vamos dar um salto, porque o tempo passa rápido, né? Para a Perfeito. gente não perder. Vamos dar um salto, então você começou a baixar mais o tempo. Nesse momento aí, o que veio primeiro? Veio o mar primeiro, né? Porque você teve a sua vivência de travessias, ou começaram as corridas já? O que aconteceu aí Então, primeiro? o Você que lembra? veio primeiro, na verdade, não foi nem mar nem travessia, foi a Bia. Acho que eu posso começar introduzindo assim, porque quando a Bia chegou no jeitinho de nadar, que ela estava procurando você, eu já me senti ameaçado. Eu falei assim, cara, eu demorei pra caramba pra conseguir um legado. O Glaucio tá dando atenção pra outro atleta que veio aqui a primeira vez e esqueceu de mim. Isso no meu pensamento. Aí eu falo assim, essa garota tá falando tudo sem parar, tá me engolindo, tá me dando um maior trabalho. E eu falei assim, não, agora eu tô em uma competição maior, porque eu tava treinando contra a Gomes na velocidade e me chega a Bia me massacrando na longa distância. E eu achando que eu era resistente, porque eu fazia 1.000 metros sem parar, a Bia fazendo 3 km na minha frente, assim, ó, tá. Eu falei assim, não vou perder mais pra essa garota também, não. Não quero mais perder pra Bia. Coloquei isso na minha cabeça. Nisso, treinando, ela sempre caia numa raia, eu fazia questão de cair numa raia diferente da dela. Eu falei assim, não vou dividir raia com ela, porque eu vou tentar acompanhar ela em todos os momentos. Ela virava, eu virava junto, eu não sabia nem virar, mas eu virava. Foi aí que eu aprendi a fazer virada bem, porque a Bia me estimulou tanto, não diretamente falando, mas eu queria acompanhá-la. Então eu fazia as viradas, eu tentava fazer tudo mais forte. Eu saía do treino acabado, Mas isso me ajudou muito a conseguir evoluir. Aí, conforme a gente com Bia, eu aprendi um pouco mais sobre o mar. Ela falava que tinha experiência de mar, treinava no mar, competia, pegou várias competições, vários pódios. Eu conversando com ela, ela pegou e me falou que não ia dar mais para treinar no Destino Nadar por conta do horário de faculdade. Nisso também estava com uma transição um pouco. Eu estava com uma carga horária no IFRJ, de que eu tinha que começar a ter aula de tarde, então eu ficava mais tempo à tarde interagindo com as coisas da escola, com as minhas responsabilidades escolares. Então acabou que Bia pegou e falou: não, eu tô indo pro SESI, vou treinar no SESI, que o professor lá é o Glaucio. Eu falei assim, Glaucio? Ela, o Glaucio. Olha, o Glaucio, eu tô indo pro SESI também. Nisso, eu fiz uma coisa muito errada, eu tenho muita vergonha disso, foi que eu fui pro SESI e fiquei treinando lá mó tempão, mas eu fui muito escondido da Cláudia, eu não comuniquei ela de jeito nenhum. Eu só fui comunicar a Cláudia, tipo, depois de mó tempão de treino, que ela falou, não, olha como que ela foi comigo. Eu fui, tipo, tudo debaixo dos panos com ela, que eu tinha mó clareza, a gente é transparente um com o outro. Eu fiquei com vergonha de falar isso pra ela. Quando eu falei isso pra ela, ela falou, não, Igor, tudo bem, vai lá, treinar com o Glaucio, se aperfeiçoa. Me deu maior incentivo, me deu maior força, consegui, fui, tive o apoio dela. Ela abraçou a causa também, ela falou, lá o Glaucio vai conseguir te dar uma atenção maior, porque tem uma piscina olímpica e tem alguns equipamentos que a gente não tem aqui. Nisso que eu fui com o Glaucio treinando na Bia para participar do MASF em 2016, a Bia pegou, Igor, por que você não vai?
Nisso, gente, então, eu lidei bem com o IFRJ também, porque pai ausente, eu fui ter o meu padrasto depois com 12 anos. Meu padrasto agora é meu pai, me criou, me viu ter barba. Eles estavam trabalhando muito, não tinha como, não tinha muito dinheiro, sabe? A verdade é essa, a gente é uma família carente, trabalhador, mas a comida não faltava, o principal não faltava. Nisso, a Bia pegou e falou, Igor, vamos tentar ir para uma competição e tal. Eu fui ver a inscrição é um pouco cara. E eu falei assim, mãe, a senhora consegue me ajudar a me inscrever numa competição de natação no mar? Minha mãe pegou e falou, não, vamos te dar a possibilidade. Eu falei assim, mãe, não precisa nem me dar dinheiro. Se a senhora puder me dar uma vaga de trabalho, eu poder trabalhar de garçom com a senhora, tá valendo. Minha mãe falou, tá bom, vamos trabalhar então, o trabalho eu consigo. Nisso eu comecei a trabalhar de garçom, consegui o dinheiro para pagar a inscrição. Eu não tinha nenhum contato ainda com a escola, com o IFRJ, eu não tinha comentado nada sobre a minha vida zero, eles não sabiam. Nisso que a gente foi para a competição, eu treinando com você, quando eu cheguei nas águas abertas lá em Angra, quando eu cheguei naquela competição em Angra, eu fiquei com o coração batendo, batendo, batendo que eu via. Eu falei assim, caraca, Bia, eu não vou conseguir, porque já vi um psicológico destruído quando os salva-vidas pegavam aquelas boias e ia levando lá para tão distante, a gente não conseguia ver as boias que a gente tinha contornado o circuito. Eu falei, Bia, a gente tem que dar a volta nessa primeira boia, na segunda e voltar. Bia, não, tem essa primeira boia, tá vendo aquilo lá embaixo laranja? Tem que dar a volta naquela outra boia também e voltar. Olha, o quê? Você acha... Não, Bia, não tem 1000 metros aí nem ferrando, não tem 1000 metros, tem uns 5 quilômetros nisso, eu não vou fazer isso, eu não sei nadar isso, eu nunca treinei isso. Aí, Bia, larga de ser frouxo. A Bia falou isso pra mim na minha cara, aí o orgulho subiu mais ainda. Nisso, eu me preparando psicologicamente, tia Vera, eu quero dar até um abração nela, que ela sempre me motivava, chegava pra mim e falava, Igor, você já fez uns treinos bem piores, você vai reclamar da competição antes de fazer? Eu falei assim, mesmo, tia Vera, eu vou arrebentar. Tia Vera, para quem não sabe, ela me apoiou muito porque ela cuidava de mim nessas competições como minha própria mãe. Ela me mimava mais do que a própria Bia, tá bom? Pra você ter noção. Quando eu fui para essa prova, eu não sabia nada de mar. A única coisa que eu peguei na minha cabeça foi assim, tomar cuidado para ninguém me atravessar, passar por cima de mim, me bater com o pé, foi a única coisa que eu coloquei na minha cabeça. Então, conforme eu fui no decorrer da prova, quando deu a largada, quando eu comecei a nadar, eu vi um monte de gente passando por cima de mim, passando, me dando o braço, eu tentava respirar, eu só via espuma, só via água, não conseguia fazer nada. Eu falei assim, vou me jogar pro canto. Eu fui nas beiradas, contornei a primeira boia, contornei a segunda. Nisso, era 5 minutos de diferença do masculino pro feminino. Nisso que eu cheguei na segunda boia para voltar para a terceira e finalizar, passou as meninas. As meninas da primeira, a primeira da categoria passou por mim voada, passando por cima. Eu, caraca, se eu nadasse que nessa mulher eu tava feito. Caraca, a menina nadou muito. E eu já tava assim, caraca, as mulheres já estão chegando em mim, eu não tô conseguindo nem chegar no final. Nisso que eu cheguei no final, eu fiquei muito feliz porque eu completei a prova. E eu acho que foi em meia hora, meus primeiros 1000 metros. Eu acho que eu fiz em 30 minutos ou 25 minutos, eu não lembro. Mas quando a Bia terminou a prova dela, né, ela era da elite, eu era da velocidade, fomos ver o resultado. Nisso que eu fui ver o resultado, eu tinha ganhado a minha primeira medalha no mar. E não foi bronze, e nem participação. Foi essa medalha aqui, ó, 2016. Foi uma medalha de prata. Eu falei assim, caraca, eu sou o bichão. Tirei... Cara, gente, olha só, eu não quero desmerecer, não. Eu saí dessa medalha aqui pra essa medalha aqui. Olha o tamanho disso. Eu falei assim, caraca, eu peguei uma medalha mesmo. Assim, caraca, eu fiquei todo bobo no pódio, rindo pra caramba, assim, com a foto. Assim, caraca, ganhei uma medalha. Bia rindo pra caraca da minha inocência, né, nesse negócio. Eu era o único que tava felizão lá no pódio. Tipo, eu ganhei o geral. Pô, comemorando pra caramba. E quando eu postei a foto, nisso, eu era uma pessoa que não era conhecida na escola, não era conhecida em lugar nenhum. Eu cheguei no meu bairro, meus parabéns, Igor, eu tô vendo que você é atleta, você tá mandando um super... Cara, não vou mentir, eu olhei aquilo e fui pra minha casa, conversei com a minha... Eu tô um pouco emocionado. Eu escorreu lágrimas, eu fiquei chorando, falei, caramba, a pessoa que não falava comigo começou a falar, ô Igor, meus parabéns.
Aí eu falei assim, cara, a natação tá mudando a minha vida de uma maneira que era bem difícil, que eu sofria muito o preconceito do próprio minha rua. E ver uma pessoa me dando parabéns, aquela pessoa que normalmente me criticava, me dando parabéns, eu fiquei todo orgulhoso. Eu falei assim, caraca, eu tô conseguindo fazer uma coisa grande, eu vou continuar. Nisso, quando eu postei a foto, meus amigos da escola curtindo, comentando, meus professores falando, caraca, parabéns, teve uma maior repercussão no instituto onde eu estudava. Quando eu cheguei lá no dia seguinte para aula, meu professor de matemática, né, o Vanderlei, ele chegou, caraca, mas parabéns, eu nem sabia que você nadava, porque você não falou nada pra gente, cara. Mantenha te informar. Eu já tava como uma celebridade na escola por causa dos esportes. Eu fiquei todo bobo. Aí a Bia me falou que na UF ela tinha bolsa atleta, né? Aí eu conversando com Cláudia, né, sobre isso, como é que se seria possível alguma coisa assim. Ela falou, cara, você estuda num Instituto Federal, conversa com os seus diretores. Eu tinha na minha cabeça que ir para a direção não era uma coisa boa. Eu estava indo para a direção do Instituto Federal, eu não tinha contato zero com os diretores, eu tinha medo, na verdade, para ser honesto. Eu cheguei lá, falei, com licença, diretor Tiago, eu chamava de diretor Tiago, eu gostaria de falar com você, você tem um momento? Ele pegou e falou assim, nesse momento não, me dá 10 minutinhos e volta aqui de novo. Aí nisso ele foi lá na minha sala, me chamou, me levou para a sala dele e falou, me fala o que você tem a dizer. Eu fui com algumas medalhas, falei assim, não, é que eu sou atleta de natação, não sei se aqui tem um projeto de Bolsa Atleta, alguma coisa assim. Ele arregalou um olhão, assim, ele falou assim, cara, eu não acredito que você é atleta de natação. Aí eu fiquei mais assustado ainda, eu falei assim, não, por quê? Ele, não, porque eu nadava também, eu tô parado. Aí eu falei assim, caraca, ele pegou, se motivou com a causa, ele falou, Igor, aqui a gente não tem Bolsa Atleta, mas eu vou abraçar a sua causa. Toda competição que você tiver, desse circuito que você está participando, você traz para mim que a gente vai arcar com ela. Ele e o diretor Anderson falaram isso. Nós vamos arcar com todas as suas inscrições, equipamento, o que você precisar, você fala com a gente, que a gente vai disponibilizar para você. Aí nisso, pô... Eu tenho que fazer uma fala aí, porque, assim, né, quem está nos acompanhando desde o início está entendendo perfeitamente o valor e a importância do esporte e o detalhe que eu preciso ressaltar, que é o olhar de um profissional dentro de um estabelecimento, principalmente por já te conhecer, né? Seria muito fácil, por já te conhecer, ela não te receber, não te abraçar. E o quanto que isso fez diferença naquele momento que você entrou, por tudo que você já passava no histórico familiar, né? Então, olha a transição fazendo, olha a sua autoestima subindo com a natação, com o esporte, com a superação, com a primeira competição de piscina, com a primeira competição de mar. Indiretamente, ou melhor, diretamente, a filha dessa dona do estabelecimento, que é a Larissa, que estava aqui também, te estimulou a estudar, você entrou para o instituto, continuou nadando, foi para o seu primeiro evento no mar, conquistou o mar, e do mar, a conquista do mar te trouxe mais coisas, porque dentro do instituto também tinha um grande profissional com um olhar apurado que te abriu mais ainda os horizontes. Então, cara, a sua história ela é motivante ao extremo e exemplo para muita gente que de repente fica na dúvida, que tem medo, que passa por problemas e fica com receio de enfrentar ou de achar que não vai ter um amanhã. Então, já de antemão, cara, parabéns, porque vai ficar salva essa live aqui e que a gente possa reverberar e compartilhar para que outras pessoas vejam a sua história para poder realmente se inspirar nela, entendeu? Uhum. Mas não esquece, não. Fala daí, de onde você estava, o grande Thiago Giannerini abriu os horizontes, o Instituto começou a te dar suporte para as competições, e aí, como aconteceu? Então, como ele começou a me dar suporte para essas competições, eu não tinha muita preocupação em questão, cara, eu tenho que correr para conseguir esse dinheiro, mas eu continuava trabalhando com a minha mãe de garçom, nos finais de semana, nos sábados,
Mas, cara, então, ele chegou, abraçou minha causa, ele me levou no shopping, ele me levou numa loja de suplemento. Eu nunca tinha tomado suplemento na minha vida. As pessoas falavam assim, você toma alguma coisa? Eu, água. Era só isso. E ele comprou pra mim o whey, tudo isso que esses atletas ficam tomando, eu não sabia nem como é que tomava isso. Aí nisso a gente foi para algumas competições depois. Aí eu foquei nesse calendário da MASF, né? A gente pegou essa prata no dia 20/3/2016. Aí fomos para uma segunda competição do evento. Foi em Itaipu. Eu conquistei o bronze em maio. Foi meu primeiro 2 quilômetros da prova de velocidade. Eu não sabia nadar 2 quilômetros, não tinha noção nenhuma. Eu saí de 1 quilômetro para 2 quilômetros. E um espaço de tempo pequeno, porque já foi foi em maio, essa competição foi no final de março. Eu estava em experiência com o mar ainda. Eu vou falar até um pouco do circuito que teve. Nisso, durante o final desse circuito, eu treinava também no jeitinho de nadar. Eu conheci o Thiago, um outro Thiago, que a gente chama de Thiago Gordinho. O pessoal da corrida vai até rir, mas é Thiago Oxendoff, eu não sei falar o nome dele. Ele me perdoa depois. Ele pegou, eu correndo, eu fui inventar, vou fazer assim, vou correr, pela primeira vez na vida, vou correr. Aí nisso que eu fui correr, eu encontrei com ele. Ele já começou ou vai terminar? Eu já tinha feito alguma coisa, eu falei assim, vou começar agora. Aí ele, então vem comigo. Ele tinha um Garmin, ele tinha um relógio muito bom, ele marcava o pace, a parcial. Nisso a gente estava treinando 10 quilômetros. Ele tinha feito 10 quilômetros em menos de 1 hora. A gente correu de boa. Eu só com a técnica da natação, não sabia nada de corrida. Eu todo desengonçado, correndo, fiz os 10 quilômetros com ele. Ele falou assim, cara, tá tudo bem com você? Eu falei assim, não, tá, tudo bem, vamos dar mais uma volta? Ele, não, já fizemos 10 quilômetros. Isso é muito ou é pouco? Eu não tinha nem noção do que eu tava falando, sabe? Isso é muito ou é pouco? Ele, cara, isso é muito, a gente fez 10 quilômetros para menos de 1 hora. Caraca, a gente fez isso mesmo? Aí ele, vamos participar. Aí ele falou assim, cara, vai ter a corrida do Pai do Natanael aqui no Jardim Catarina. Todo ano tem, gente, tá bom? Vai ter uma propaganda aqui, em dezembro. Aí ele pegou e falou assim, cara, se você me ganhar nessa corrida, eu te dou um tênis. Pra que ele foi falar isso? Ele motivou um atleta e ainda falou que ia me dar um tênis de corrida. Caraca, eu fui pra aquela corrida com sangue nos olhos. Eu lembro que eu de todo desengonçado, eu corria pra caraca, corri pra caramba. Eu cheguei no top 10, eu cheguei em sétimo da corrida, sétimo ou sexto da corrida aqui do Jardim Catarina. E todo mundo, tipo, ninguém me conhecia, só me conhecia como nadador, me viu correndo e chegando em sexto, assim, do nada, sétimo. O pessoal ficou assim, caraca. Nisso eu peguei e falei assim, cara, eu sei correr também, vou correr. Aí eu inventei de participar de uma competição de aquátlon, que começava correndo 2,5 km, nadava 1 km e corria mais 2 km. Nisso que eu fiz essa transição da corrida para natação, eu tomei um cascudo, porque o Thiago que correu comigo, ele me deu um tapa assim, cara, tá se desorientando, vem comigo. Ele me puxou a prova toda. Ele me deu uma orientação no mar, que eu não tinha nenhuma, ele também me deu a orientação. Quando foi pra corrida, eu quase entregando a prova, tem uma pessoa que tá assistindo aqui agora, deve estar rindo a beça, que é o Alderi, ele é o meu mestre de corrida agora e sempre. Ele pegou e falou, corre, corre, corre que você vai pegar o terceiro. Corre que você vai pegar pódio, corre, corre. Nisso, cara, eu lembro que você tá com a força lá embaixo, você tá cansado, fadigado. Mas quando alguém fala assim, corre que você consegue, e alguém que não me conhecia falou, corre, corre que você consegue, eu corri pra caramba, eu corri o mais rápido que pude, e eu passei, o garoto tava na minha frente, eu de quinto, eu fui parar em terceiro na categoria no aquátlon. Nisso depois o Alderi se apresentou, falou comigo, perguntou onde é que eu morava, ele tá até falando aí agora, um abraço, Alderi. Ele pegou e falou assim, cara, você mora no Jardim Catarina, eu treino na Yamagata, ali no Carrefour e tal. Vem fazer uns treinos comigo na terça e na quinta. Eu falei assim, vou, 6h da manhã. Comecei aí, me deparei com uma família que está assistindo aí também, o Felipe, encontrei o Felipe lá, encontrei o André, o Lucas, todos atletas de ponta, muito fortes na corrida. Eles acabaram virando uma guia. Tipo, eles eram o Gomes agora na corrida pra mim. Era gente que eu tinha que superar. E conforme fui correndo, nadando,
eu comecei a explorar ainda mais o Thiago Janeirinho, o diretor. Eu falei, pô, Thiago, agora eu também tô correndo. Aí ele, caraca, ele, me traz as competições que a gente vai. Nisso, a gente foi para uma competição no Cef... vou falar de outro técnico que teve também, foi o Jorginho. Me levou para a Confederação Brasileira de Atletismo. Eu faço parte da CBAT, acredite ou não. Na prova de 1.500 metros e 5 e 10 quilômetros eu vou começar a me arriscar agora. Mas nisso que ele me levou para lá, ele pegou, Igor, agora a gente tem um calendário oficial, nós vamos ter um cross-country. Que diabo é cross country? Não, você vai correr em terreno diversificado. Lama, água, pista. Eu, caraca, que diabo de corrida é essa? Nisso o Thiago me levou para essa corrida, ele me levou lá no Cefam, correndo lá, eu fiquei em quarto, foi minha estreia na CBAT, eu fiquei em quarto numa corrida que eu não conhecia nada, eu fiquei super bobo, porque tinha que correr 7 quilômetros nesse terreno diversificado e tinha um tempo para se cumprir. E, se eu não me engano, acho que o tempo era de 40 minutos, alguma coisa assim. Acho que era. Você tinha que fazer até em 35 minutos os 7 quilômetros. Eu cheguei em 34,59. Bati o tempo para prosseguir para o brasileiro dessa prova. Só que o brasileiro foi cancelado e tal, eu não cheguei a participar. Aí nisso. Eu tava achando até engraçado, porque eu comecei a correr e conforme eu fui vendo isso, eu tava conversando com o Thiago, nisso tava o Jorginho, outro técnico falando. Não, gente, eu sou super magro, tipo, eu peso 63 quilos e minha gordura eu não tenho. 10% ali lá. Eu tava vendo o Jorginho falando, não, ele tem que emagrecer mais, perder mais alguns quilinhos, eu olhando assim, eu vou sumir, que emagrecer mais o que? Eu tenho que engordar. Aí nisso o Thiago rindo pra caramba de mim, eu cheio de medo, eu não quero mais isso aqui não, quero só nadar. Aí conforme chegou a próxima competição que foi em Mangaratiba, aí a gente conquistou mais uma prata, peguei essa pratinha aqui lá no circuito MASF. Voltando pro mar, né? Isso aí, voltando pro mar. Eu tava com o calendário todo em dia. E a repercussão ainda maior ainda na escola, tudo mais, bombando, todo bobo lá, né? Os alunos falando comigo, brincando. E todo mundo, eu tive um grande suporte lá da minha turma também, que eles me ajudaram muito. Quando tinha trabalho, exercício, alguma coisa pra fazer, eles sempre me incluíam, mesmo às vezes sabendo que eu não ia poder estar presente, mas eles cuidavam e me auxiliavam. Então eu quero dar um abração pra eles. E, finalmente, no Clube Naval, no mar, eu consegui essa primeira medalha de ouro. Que eu fiquei, caraca, ganhei uma medalha de ouro no decorrer dessa caminhada que eu achei que eu nunca fosse ganhar. Por quê? Gente, eu saí do bronze das pessoas que estavam me ganhando. Tipo, era sempre a mesma coisa. O primeiro lugar era o primeiro cara, o cara que estava sempre. O segundo foi o outro também que estava sempre melhor que eu. Tava numa rixazinha, eu e ele, que eu tava pegando prata às vezes ele tava pegando bronze e vice-versa. Eu peguei esse ouro dele. Eu falei assim, cara, agora eu mando nessa parada aqui. Agora eu tô com ouro, vamos tirar onda. Aí nisso, eu tava correndo, eu comecei a correr bem. Eu vi uma competição na Argentina. Eu falei assim, cara, será que eu vou ser capaz de dar esse voo? Deixa eu só te interromper, não esquece não, a gente está na Argentina. Vamos só pontuar uma coisa. O IFRJ estava te dando suporte, né? E aí começou a te dar o suporte tanto para a corrida quanto para o mar, correto? Correto. E só avisando para quem está com a gente, o nosso tempo deve estar se aproximando do fim. Eu perdi lá o início que a gente entrou, só para avisar todo mundo que está com a gente, se por acaso a gente cair, a gente volta, tá, pessoal? Fica com a gente, não abandona o barco, não. Se quiser, manda um aviãozinho aí para chamar a galera. Deixa eu só aproveitar que a gente fez uma pausa, a gente está indo para a Argentina agora, certo? Certo. Só pontuando aqui, a Franciele perguntou se você já pensou ou se já fez um triatlo, ou se pensa em fazer um triatlo. Responde aí para ela. Então, eu penso muito no triatlon, eu quero muito fazer sim, só que eu sou competitivo, né? Eu tô me programando agora para comprar uma bike, começar a treinar e participar de um triatlo, sim. A minha meta de vida, a competição é o Ironman. Eu quero ter um Ironman, então o triatlo está sendo estudado. Lelê, vamos que vamos.
Carolina Machado, 33. Você é um exemplo para o Pedro. Assinado Ju. Pô, muito obrigado. Caramba. Pedrinho vai. Ó, Pedrinho é o meu atleta futuro aí, cara. Ele vai ser. Vai me dar uma surra. Ele vai conquistar patamares que eu não conquistei. Esse é o objetivo. Show de bola. Alto bastante, eu quero muito Ironman. Só depende do meu técnico Alderir deixar eu correr 42 quilômetros. Pergunta aí, deixa aderir. Campanha aí, deixa aderir. Vamos lá. Marcelo Fagundes, grande professor, grande amigo. Bom escutar como o esporte repercute nos alunos. Robertinho Santos, orgulho da família. Marcelo Fagundes falou também, o apoio ajuda muito, mas com certeza a força de vontade está acima, ultrapassa o previsível, né? Antes de você falar da Argentina, eu queria que você já contou vários momentos da sua história, da sua caminhada, né? Mas eu queria que você falasse assim, já deu para ter uma noção, né? Mas queria que você falasse assim, um momento que aconteceu algo imprevisível, seja em piscina, seja em corrida ou seja no mar. Que momento que você lembra assim que foi imprevisível e que você precisou fazer alguma coisa diferente para poder continuar tocando barco? Então, gente, uma coisa imprevisível foi que, conforme estava ficando muito difícil nadar e estudar, e também estava faltando um pouquinho de dinheiro na época da minha família, foi quando eu cheguei para Claudinha e falei, Claudinha, eu vou ter que sair da natação porque, infelizmente, não está dando para lidar com isso, porque onde minha mãe trabalha está em reforma e não vai dar, assim, ela não vai conseguir ter dinheiro para poder custear meus treinos, não vai dar mais, porque estava sem festas, então a gente dependia das festas para poder trabalhar e tudo mais. É tipo agora o coronavírus, que tá travando o trabalho de todo mundo. Na época aconteceu isso com a minha mãe, onde ela trabalhava. Não foi uma pandemia, né? Mas eu tava em reforma, aí eu falei isso pra Claudinha, a Claudinha pegou. Igor, pelo amor de Deus, você não vai parar de jeito nenhum. E você pode vir pra cá, a piscina é sua. Nada, a hora que você quiser, estuda comigo e você pode continuar treinando. Eu fico lá até hoje, com o maior cara de pau, mas eu tô. A Claudinha virou minha mãe, é uma mãe pra mim. Então, isso foi de extrema valia para mim. E também nas competições do mar, infelizmente eu também tinha um pouquinho de... passei por um pouco de preconceito também, né? Porque o suburbano chegou nas competições e eu até falava isso com o Bia, pô, Bia, por que o pessoal tá me tratando assim? O pessoal tá me ignorando, às vezes não tá me olhando. E a Bia falou, não, Igor, isso é recalque. A Bia sempre cuidou de mim nessas competições. Ela falou, não liga pra eles não, porque você vai... Lá na frente você vai superar. Nisso, em Itaipu, eu conheci o Carlão. Aí o Carlão montou numa equipe de natação, ele chamou alguns atletas para participar de uma competição em Castelo Branco, Universidade de Castelo Branco, que era 3 horas nadando sem parar, um revezamento. Nisso a Bia convidou, eu estava no SESI com você, e a Bia me convidou para participar dessa competição. Falou assim, Carlão, tem o Igor sabe nadar, e estava um pouco com ressentimento, porque ele viu como é que eu fui em Itaipu, que não foi tão bom para mim, eu ganhei um bronze, mas eu não sabia nadar tão bem o mar. Nisso a competição era piscina. A Bia pegou, Igor, vai ser piscina, vai ser uma série de tiros que a gente vai fazer. Eu, perfeito, essa competição eu vou arrasar. Teve alguns... Só pra te falar, não esquece não, a gente tem que completar essa daí e falar da Argentina. Pode deixar. Tá rolando uma campanha aqui, ó, deixa aderir. Deixa ele. Igão, pô, ele faz isso pra me provocar. Nisso, que teve essa competição do Carlão, teve alguns treinos, eu e a Bia não fomos, então ninguém me conhecia. Vai acabar em 30 segundos, gente. Eu vou criar outra live aqui, vou chamar todo mundo, mas vou explicar dessa competição que teve no Castelo Branco. Lá em Castelo Branco, a gente perdeu esses treinos, então ninguém sabia quem eu era, mas já conhecia uma Bia, sabia que ela era resistente e forte, porque a Bia passou pela mão. Salva a live, tá? Tá, vou salvar. Gente, 5 segundos, já tô voltando.